Bom dia, pessoal, tudo bem? A gente vai começar agora, então, e essa nossa conversa está sendo gravada também, então, se vocês tiverem dúvidas posteriores e também para quem não estiver presente hoje, pode acessar, a gente vai encaminhar para vocês depois. Quem vai dar esse webinar é o Lucas, ele é consultor de Customer Success aqui da Content Tools, a maioria já conhece ele, e espero que vocês aproveitem. E a gente vai deixar no final do webinar um tempinho para vocês tirarem dúvidas. Então eu peço que vocês mutem o microfone. E se vocês tiverem dúvidas, podem colocando ali no chat para a gente também, para eu fazer esse gerenciamento das perguntas. E ao final a gente responde todas elas, tá? Obrigada pela participação de vocês. Espero que aproveitem bastante o webinar. Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, gente, Bom dia. bom dia, meninas, tudo certo? Bom dia. Tudo tranquilo. Que bom. Fico muito feliz com a participação de vocês. Eu acho que vai ser bem produtivo esse webinar, tá? É uma demanda que eu, a Carol, a gente aqui na Contentus vem percebendo cada vez mais latente nos nossos clientes a necessidade de um planejamento mais de longo prazo da estratégia de conteúdo. E não só isso, né? O mapa de conteúdo é uma forma da gente desenvolver uma estratégia que faça mais sentido, uma estratégia que seja mais coesa. A gente começou a fazer uns testes aqui na Content Tools com alguns clientes e com clientes grandes, contas grandes, sobre a necessidade deles terem ou não um mapa de conteúdo. E conforme eu fui selecionando esses clientes, eu fui criando esses mapas de conteúdos para os clientes, eu fui desenvolvendo toda a trajetória, eu vi como isso dava para o cliente uma sensação de firmeza no que ele estava construindo. Ele ficava muito mais claro, ficava muito mais visível para ele que ele poderia alcançar com a estratégia de conteúdo. E também, conforme a gente foi explicando, o papel que o mapa de conteúdo ele vem tomando nas estratégias de busca, nas ferramentas de busca, nos posicionamentos orgânicos. Então eu pensei, por que não apresentar a forma que a Contentus desenvolveu de criar mapa de conteúdo para os nossos content managers, para que vocês também comecem a utilizar isso no dia a dia do trabalho de vocês com os clientes de vocês. O que acontece? O mapa de conteúdo ele vai servir não só para que os resultados dos clientes de vocês sejam potencializados, mas ele serve também como uma forma de engajamento e retenção dos clientes de vocês. Conforme vocês fazem planos mais longos e mostram para eles onde eles vão estar daqui a 6 meses, daqui a um ano, a possibilidade desse cliente ficar com vocês, por mais que ele não esteja vendo resultados no curto prazo, aumenta muito. Então a gente percebe que o mapa de conteúdo é uma forma de engajar o cliente de vocês, uma forma de engajar o pessoal na estratégia que vocês estão elaborando. Então, ao invés de fazer planejamentos mensais, por mais que vocês já tenham até, quem sabe, na mente de vocês o planejamento no longo prazo, mostrar isso para o cliente dentro de uma forma estratégica é fundamental para que a gente tenha resultados mais viáveis e a gente consiga cada vez reter mais os nossos clientes. Então eu quero conversar com vocês hoje sobre mapa de conteúdo. Funil do marketing é algo que eu tenho certeza que todos vocês já conhecem, mas é importante a gente dar um recap em o que é importante, o que é de fato importante vocês acompanharem nas contas dos clientes de vocês e falar um pouquinho sobre formatos de conteúdo para vocês inovarem também nas sugestões de conteúdos que vocês dão para as contas de vocês. Ao invés de a gente focar no tradicional blog post, e-book, social post, a gente pode começar já, claro que com clientes que estão um pouco mais maduros, clientes que já estão há um tempo na estratégia de conteúdo, a gente pode começar já a inovar um pouquinho nos conteúdos que são entregues para eles e que vão ser inseridos nas estratégias de conteúdo. O que é de fato mapeamento de conteúdo, né? Pode ser que vocês. Eu tenho certeza que vocês sabem que mapa de conteúdo é planejar os conteúdos do cliente dentro de um certo período de tempo. Então isso é bem claro, é bem lógico. Porém, o que acontece? Estratégias de conteúdo elas não são mais o que elas eram. Então, antes, quando a revolução do conteúdo começou, a gente pensava, ok, eu vou produzir conteúdo para minha empresa e eu vou posicionar nas ferramentas de busca e tá tudo certo. E não tinha muita gente produzindo conteúdo, não tinha tanta informação quanto tem hoje. Então, assim, só por produzir conteúdo você já saía à frente. Só por produzir conteúdo você já era considerado um site possível de posicionar nas ferramentas de busca, no Google, no Yahoo e no Bing.
O que acontece? Com o tempo, os critérios para esse ranqueamento acontecer, eles foram se tornando mais específicos. Então começaram a ser incluídos critérios como frequência e periodicidade de publicação, foram colocados critérios de SEO, né, os critérios de Search Engine Optimization, então as palavras-chave, os headers, as meta tags, as categorias, o link building. Então, assim, as técnicas de SEO, as palavras-chave dentro da URL, a própria URL, a meta description, que apesar de não ter um impacto direto no SEO, ela impacta indiretamente o SEO. Então, assim, todos esses critérios começaram a surgir de forma a pontuar ou não o site de uma empresa para ele se posicionar nas ferramentas de busca. E agora a gente tem uma nova revolução, a gente tem uma nova forma de pensar as estratégias de conteúdo. Claro que o principal sempre foi e sempre vai ser a qualidade do conteúdo. Não adianta você fazer conteúdo por conteúdo, um conteúdo que não é feito pensado numa persona, conteúdo que não é feito pensado numa jornada de compra. Isso continua sendo o principal foco. Mas agora, o foco ele vai um pouquinho mais além. O foco é a gente alinhar o marketing digital às necessidades dos consumidores. E fazer isso com conteúdo é a forma mais eficaz para você ranquear o site do cliente de vocês de forma orgânica. Então, o Google, principalmente o Google, tá? Mas quando eu falo de ferramentas de busca, quase todas seguem o Google, né? Então, o que acontece? Novos algoritmos estão começando a ser desenvolvidos que conseguem perceber qual que é o storytelling, qual é a sequência lógica, qual que é o fluxo imaginado para a audiência no blog do cliente. Então, está começando a ser pontuado, os sites conseguem direcionar os clientes, os possíveis clientes, de maneira lógica dentro do site. Então por exemplo, você ter uma sequência de conteúdo topo de funil que vai direcionar para uma sequência de conteúdo meio de funil que vai direcionar para uma sequência de conteúdo fundo de funil. Então, essa hiperlinkagem, o link building que vocês já fazem para outros posts dos clientes de vocês, quando vocês estão entregando conteúdo, né? Vocês linkam provavelmente uma palavra-chave com um link para um outro conteúdo dentro do site do cliente. Essa estratégia de link building, ela tem que ser embasada agora no mapa de conteúdo que vocês vão criar para os clientes de vocês. Então, os link buildings de um conteúdo topo de funil tem que direcionar para um conteúdo meio de funil. E esse meio de funil tem que ser correlacionado com o topo de funil que vocês entregaram posteriormente. E esses link buildings do meio de funil tem que direcionar para o fundo do funil. Os call to actions também tem que respeitar o mapa de conteúdo criado, porque essa sequência lógica ela começa a se tornar cada vez mais importante e cada vez mais considerada para ranqueamento, para pontuação. E por que isso é ranqueado? Por que isso começou a ser considerado? Porque é totalmente relacionado com qualidade de conteúdo. Você criar uma história para o seu site, né? Uma história, no caso de vocês, para o site dos clientes, né? Vocês criarem uma história completa que faça sentido, façam que aquela sensação de objetivo, desenvolvimento e conclusão. Vocês que trabalham com redação, vocês que trabalham com redação web, devem ter isso muito claro na mente de vocês, que o texto precisa ter objetivo, desenvolvimento e consideração e conclusão. E isso acaba se tornando ampliado e acaba se tornando uma estratégia macro dentro do blog do cliente. Então, essa fotografia no longo prazo é fundamental para que esses ciclos, esses fluxos façam sentido. Então, mapeando o conteúdo, você consegue alinhar as buyer personas com as respectivas jornadas de compra. Fazendo isso, os conteúdos que vão ser criados, eles vão representar desde sempre o intuito de busca da audiência. Então, o que a audiência está buscando, ela vai encontrar no blog, vai aumentar a captação de leads e alargar o funil, vai mover mais pessoas para as etapas de conversão e vai ser possível mensurar a efetividade do conteúdo. E por que eu falo isso? Por que isso são consequências do mapeamento de conteúdo? Porque o que acontece? Quando você vai fazer um mapa de conteúdo, você vai conseguir proporcionar as suas entregas. Você vai conseguir saber qual é a quantidade de conteúdo que eu tenho que entregar para cada momento do funil. Padrão, geralmente, é a proporção 3-2-1. A cada 3 conteúdos topo de funil, eu entrego 2 conteúdos meio de funil e 1 conteúdo fundo de funil. E essa proporção ela tende a ser replicada à medida que os conteúdos vão sendo lançados. Então, por exemplo, eu vou lançar 3 conteúdos topo de funil, esses 3 conteúdos topo de funil vão ter linkagem para os mesmos 2 conteúdos meio de funil, esses 2 conteúdos de funil vão ter linkagem para um único conteúdo fundo de funil. E daí essas proporções vão sendo repetidas. Digamos que você tem um cliente que produza 4 conteúdos por mês,
publicando um por semana, né? Daí vocês poderiam fazer, primeira semana um topo de funil, segunda semana um topo de funil, terceira semana um topo de funil, quarta semana um meio de funil, quinta semana um meio de funil, sexta semana um fundo de funil, sétima semana volta pro topo do funil. Então, isso vai sendo entregue para que o blog do cliente tenha essa construção padronizada de proporções de conteúdo. Daí o que acontece? Vocês podem dizer, Lucas, mas isso não faz sentido, porque eu tenho clientes que possuem, que estão gerando muito tráfego, mas não têm leads. Verdade. Então o que acontece? Essa proporção a gente vai respeitar geralmente para os clientes entrantes, para os clientes que estão começando uma estratégia de conteúdo. Agora, para os clientes que já possuem uma estratégia de conteúdo efetiva, a gente vai pensar em focar nas falhas que a estratégia de conteúdo dele já tem. Então, ele não está convertendo leads, ok, vamos dar um foco maior no meio do funil. Ele não está convertendo oportunidades, vamos dar um foco maior no fundo do funil. Mas pensando que a proporção 3-2-1 ela pode servir sim para balizar essas quantidades. E pode servir sim para trazer as proporções cada vez mais próximas, para trazer as taxas de conversão cada vez mais próximas. Como que vocês devem fazer para mapear o conteúdo dos clientes de vocês, tá, pessoal? Primeiro, vocês têm que ter muito claro quem são as personas deles. Então, saber quem eles querem atender, quem eles querem atingir. Eu acredito que vocês sejam experts já em análise de persona. Então, saber como que eles definiram essas personas, saber se eles criaram personagens que são arquétipos, que representam um padrão de comportamento, padrão de conduta. Persona não é simplesmente um personagem fictício, é um personagem semi-fictício que representa padrão de conduta, e esse padrão de conduta precisa ser definido a partir do comportamento de no mínimo 3 clientes ideais. Então, conferir, validar se essa persona dos clientes de vocês ela respeita alguns desses critérios de metodologia de buyer persona. Depois fazer uma auditoria dos conteúdos dos clientes que já possuem uma estratégia de conteúdo em andamento. Então vocês podem fazer isso para os clientes de vocês que já estão há algum tempo com vocês. Então vejam se os conteúdos realmente são úteis, se todos eles têm call to action apropriado, e para o call to action apropriado é direcionando para a etapa correta do funil. Ver que etapa da buyer journey cada um desses conteúdos representa. Então verificar, eles têm 10 conteúdos topo de funil, um conteúdo meio de funil, nenhum conteúdo fundo de funil. Então começar a balizar as quantidades de conteúdo. Onde que eu preciso focar? Por que o meu cliente está tendo esse problema? Então começar a fazer essa auditoria é muito importante, porque daí com isso vocês vão conseguir identificar as fraquezas da estratégia de cada um dos clientes de vocês, fazer sessões de brainstorm, identificar novas ideias de conteúdo para preencher essas fraquezas. Então, por exemplo, digamos que o cliente tenha 5 conteúdos topo de funil, 3 conteúdos meio de funil, um conteúdo fundo de funil, está numa proporção até razoavelmente legal, mas os conteúdos desse cliente não tem hiperlink, não tem link building, não tem o direcionamento entre as etapas do funil, não é feito de uma maneira orgânica, de uma maneira fácil. Então isso precisa ser atualizado à medida que vocês forem criando os mapas de conteúdo dos clientes de vocês. Esse aqui é um exemplo da HubSpot, tá? É um template de mapa de conteúdo. Eu, pra ser bem sincero, eu não uso ele quando eu faço o mapa de conteúdo dos clientes aqui da Content Tools. Por quê? Porque ele é difícil de preencher. Mas porque eu gosto de passar ele pra vocês. Porque ele mostra exatamente o que precisa ter no mapa de conteúdo. Mas eu prefiro fazer no Excel porque me dá mais controle de edição. Mas o que precisa ter no mapa de conteúdo? Vocês precisam ter a persona bem definida. Então, qual que é o problema ou a oportunidade que a persona foco que vocês estão criando o mapa precisa ter? Então, é um mapa de conteúdo por persona, tá? Então, o ideal é que vocês façam um mapa de conteúdo para cada persona do cliente. Tenham bem claro. Desculpa. Isso, exato, Abigail. O ideal é criar um mapa de conteúdo por persona. Então você tem que ter bem claro qual é o comportamento dessa pessoa no estágio de descoberta, qual é o comportamento dessa pessoa no estágio de consideração e qual é o comportamento dessa pessoa no estágio de decisão. Lembrando que o comportamento no estágio de descoberta sempre é sintomas e problemáticas que a pessoa identifica que fazem com que ela pesquise na internet por determinado assunto. Quando a gente está trabalhando no topo de funil, a gente está trabalhando com suspect. Quando a gente está trabalhando com suspect, a gente está trabalhando com geração de tráfego. Então o importante é fazer um conteúdo que seja bem recebido pela audiência, que as taxas de rejeição do site diminuam, que o tempo de permanência aumente e que a palavra-chave seja uma palavra-chave de alta procura, baixa concorrência e ampla, ou seja, que uma audiência maior, um grupo maior consiga se identificar com essa palavra-chave. Consideração.
quais são as possibilidades de resolução desse problema que não são necessariamente concorrentes diretos do meu cliente. Quais são as soluções complementares que eu posso trabalhar. Decisão, como validar a escolha pela solução do meu cliente. Tendo isso bem claro, vocês vão criar ideias de topo, ideias de meio, ideias de fundo para a estratégia de conteúdo dos clientes de vocês. Cada 3 conteúdos topo de funil tem que direcionar para 2 conteúdos meio de funil, que vão direcionar para um conteúdo fundo de funil. Então, conforme vocês forem construindo o mapa de vocês já vão poder fazer isso em blocos. Então, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Não só a ideia do conteúdo, mas é importante colocar a correlação entre eles. Então, por exemplo, os 3 conteúdos topo de funil, eles têm que se espelhar nos 2 conteúdos meio de funil, que tem que se espelhar no conteúdo fundo de funil. Que informações também precisa ter no mapa de conteúdo? Qual é o formato desse conteúdo? Por formato, eu digo, ele é um blog post, ele é um infográfico, ele é um e-book, ele é um white paper, ele é um guia. Então, assim, colocar qual é o formato desse conteúdo. E se vocês conseguirem colocar já uma previsão de publicação desse conteúdo ou de produção desse conteúdo, o mês que ele vai ser produzido ou quando ele vai ser publicado, é legal também para já dar o foco de time frame, né? Então, por exemplo, vocês vão fazer um mapa de conteúdo de 6 meses, é legal que vocês separem esses conteúdos dentro de 6 meses, quando eles vão ser publicados e respeitando a frequência e periodicidade de publicação do cliente de vocês. Então, se for 4 por mês, 8 por mês, 12 por mês, é legal que vocês já separem esses conteúdos dentro do planejamento mensal dos clientes de vocês. Tá bom? Então esse aqui é um template que eu gosto de compartilhar quando eu estou falando sobre mapa de conteúdo. No geral, a ideia de mapa de conteúdo é essa. É você organizar a estratégia de conteúdo do seu cliente, pensando nas necessidades do possível consumidor dele, criando um fluxo de produção, criando um storytelling em que todas as peças de conteúdo estejam interligadas, que todas as peças de conteúdo se encontrem entre elas. Então, quanto mais fácil for o cliente sair de um conteúdo para outro, seguindo uma sequência lógica, melhor vai ser para essa estratégia de conteúdo. E por isso que quando a gente fala de mapa de conteúdo, a gente precisa ter 2 outros conceitos que são muito próprios para esse grande conceito que é o mapa de conteúdo, que é jornada de compra e que é formatos de conteúdo. Então, quando eu estou falando de jornada de compra, eu estou falando do funil do marketing. Quando eu estou falando de funil do marketing, eu estou falando de 3 estágios principais, que é descoberta, consideração e decisão. E eu estou falando de 3 perfis diferentes de consumidores, de audiência. Eu estou falando do visitante, ou suspect, do lead e da oportunidade. Em cada um desses momentos, eu vou ter preocupações diferentes na minha estratégia. Então, vocês precisam ter essas preocupações muito claras quando vocês forem montar o mapa de conteúdo do cliente de vocês, separando os conteúdos por etapa do funil do marketing. Então, por exemplo, no visitante, quando vocês estão criando um conteúdo topo de funil, o que vocês precisam se preocupar sempre é com número de acessos mensais, com acessos únicos, com bounce rate e com a geração de tráfego em si. Então, o suspect, ele sempre vai ser a parte mais larga do funil. Ele sempre vai ser o maior número em volume de pessoas chegando ao site. Então, a gente tem que se preocupar com esses dados de retenção para o site, porque são esses dados que vão balizar para mim, que vão indicar para mim se o meu topo de funil está funcionando ou não. E por isso a proporção 3-2-1. O meu funil ele tem que ser maior, o meu topo do funil ele tem que ser maior do que todas as outras etapas. Porque como as taxas de conversão elas tendem a mudar no decorrer das etapas, se eu não conseguir ter um número bruto grande de suspects, eu não vou conseguir ter um resultado financeiro efetivo no meu fundo de funil. Então, o que a gente precisa se preocupar no topo do funil é com acessos mensais, acessos únicos e bounce rates. Sabendo que a bounce rate é a taxa de rejeição e ela está intimamente ligada com o tempo de permanência no site. Tá bom? Lead no meio do funil, a gente precisa se preocupar com as landing pages do cliente. Eu sei que isso não é responsabilidade 100% de uma estratégia de conteúdo, mas as landing pages elas são importantes. Então, o foco aqui vai ser sempre conversão. Então, é saber quantas conversões eu estou tendo em cada uma das minhas landing pages.
Por quê? Porque as conversões das landing pages elas estão intimamente ligadas com a efetividade do conteúdo entregue. Então, por exemplo, eu estou entregando e-book para minha audiência, eu estou entregando webinars, eu estou fazendo white papers. Então, assim, eu preciso mensurar essas taxas de conversão para saber quão correto, né, quão adequado tá aquela temática para minha persona. Então, vocês acompanharem o crescimento do mailing do cliente de vocês é um dado relevante. Vocês não precisam ter acesso a esses dados, mas vocês perguntarem para ele, como que tá o seu, como tá seu mailing hoje? Comparar, como tá seu mailing daqui a 3 meses? Como tá seu mailing daqui a 6 meses? Então, é legal vocês terem isso. Oi, tá me ouvindo? Voltou? Legal. Então é legal vocês terem esse controle do crescimento do mailing para que vocês entendam, ok, o meu meio de funil está funcionando? Não está funcionando? Então isso é importante vocês focarem. E por fim, nas oportunidades, o foco é conversão. Então é conversão desses leads em oportunidades e dessas oportunidades em vendas. Então agora o foco é vocês conseguirem comparar com os clientes de vocês se desse grupo de mailing, quantos clientes estão fechando. Então ver se os clientes que estão fechando das contas que vocês atendem, se eles estão encontrando uma correspondência na base de e-mails que tá sendo fechada. E sabendo que no fundo do funil, vocês têm que entregar um conteúdo, vocês têm que produzir um conteúdo que valide a escolha pela solução da conta que vocês estão atendendo. Então, o relacionamento de vocês tem que ser próximo com o cliente nesse momento. Tem que entender quais são, entender do produto, entender da solução, entender dos desafios. Então, assim, quanto mais próximo for o relacionamento de vocês com as contas que vocês atendem, mais profícuo vai ser as possibilidades, mais profícuas vão ser as possibilidades de conversão para esses conteúdos. Tá, pessoal? Espero que esteja tudo bem até aqui. Se tiver alguma dúvida, por favor, vão anotando que a gente vai esclarecendo. Fazendo isso, conforme vocês forem tendo mais propriedade do mapa de conteúdo das contas que vocês atendem, conforme vocês comecem a pensar mais nas possibilidades de conversão, ok, como que está a minha proporção de conteúdo, como que estão minhas conversões, como que eu estou convertendo do topo para o meio, do meio para o fundo, vocês vão conseguir ajudar as contas de vocês com os problemas. Se o problema for geração de visitante, vocês vão saber claramente que o foco tem que ser no topo do funil e que as quantidades de topo de funil tem que ser maiores. E isso vai impactar em falta de frequência de publicação, em má distribuição dos materiais. Então, assim, canais de distribuição, ganhos próprios, pagos, todo esse conhecimento de como distribuir o conteúdo, ele precisa ser utilizado no topo do funil. E os formatos de conteúdo para o topo do funil, eles também podem impactar nos resultados que esse momento da jornada de compra tá vivenciando. Então, por exemplo, não estou gerando visitante, não estou gerando visitante. Então, vamos inserir um infográfico na sua estratégia. Vamos colocar um infográfico distribuído nas redes sociais, distribuído num canal ganho, quem sabe, dentro de um fórum, dentro de uma estratégia de marketing de influência. Então, assim, a gente conseguir se utilizar desses canais que existem para trazer o tráfego para o topo do funil. Se o problema for a conversão dos visitantes em leads, a gente vai saber que o problema são os call to actions, a gente vai saber que o problema é o direcionamento do topo para o meio, a gente vai saber que talvez tenham poucas landing pages, que tenham poucos conteúdos meio de funil, poucos conteúdos ricos, que a gente não esteja captando as informações que a gente precisa da nossa audiência. Então, se o problema for a conversão de visitantes em leads, o foco vai ter que ser no meio do funil e a gente pode repensar aquela proporção 3-2-1. Pode ser que os visitantes estejam ok, então vamos fazer a proporção 2-3-1. Então, conforme a gente for identificando os momentos, a gente pode ir trabalhando nos estágios da jornada de compra. E se o problema for a conversão de leads em oportunidade, provavelmente o problema é um fluxo de nutrição que não está efetivo. Então, os direcionamentos não estão sendo bem feitos. É preciso também fornecer materiais mais específicos sobre a solução, então materiais mais técnicos, materiais mais complexos, materiais realmente que validem a escolha pela solução que o cliente oferece. Então, a partir do momento que vocês tiverem um mapa de conteúdo traçado, vocês conseguem também entender onde estão os problemas, como estão as proporções e como trabalhar em cima disso. Por isso que o mapa de conteúdo ele é fundamental para essa visão macro
da estratégia de vocês. E aqui tem um funil, um exemplo de funil, que vocês podem utilizar para fazer as análises das conversões. Não sei se você já conhece, se você já usa, eu acredito que sim, mas é legal eu passar novamente. É o funil do marketing.com.br, que é uma ferramenta que foi desenvolvida pela Contentus e pela Resultados Digitais, onde vocês conseguem acompanhar as taxas de conversão dos clientes de vocês. Então vocês conseguem ver, perguntando para eles, claro, ou se vocês tiverem acesso ao Analytics, tiverem acesso ao RD deles, vocês conseguem ver quantos visitantes eles têm, quantos leads eles têm, quantas oportunidades, quantos clientes gerados e qual que vai ser a previsão de receita mensal deles com esses dados. E a ferramenta ela vai mostrar como está a conversão de topo para meio, como está a conversão de meio para fundo e como está a conversão de fundo para cliente. 20, 10 e 40 são proporções dentro da taxa de mercado. Então, de 20% de conversão de visitantes para leads, 10% de conversão de leads para oportunidade e 40% de oportunidade para cliente são taxas boas, são taxas legais. Então, se vocês colocarem a estratégia do cliente de vocês nesse funil e vocês verem que talvez eles estão com 15 aqui, 30 aqui e 10 aqui, vocês vão saber onde você tem que trabalhar. Então, esse aqui vai ser um instrumento que vocês vão utilizar para ver como estão as taxas de conversão, balizar essas taxas de conversão com um mapa de conteúdo traçado e ver onde que vocês precisam fazer alterações nesse mapa de conteúdo. Para as contas que vocês vão fazer isso agora, a partir de agora, vocês fazem todo aquele inventário que eu comentei, então fazem a análise de todos os conteúdos já publicados, fazem a análise desse funil e montem um mapa de conteúdo a partir disso. Então o mapa de conteúdo não precisa ser só dos conteúdos futuros. Vocês podem pegar o que já existe e complementar com o mapa que vocês forem criar. Então digamos que a pessoa só tenha, até um exemplo de um cliente que eu fiz mapa de conteúdo. Ele só tinha conteúdo topo de funil. Então isso não significa que eu vou criar um mapa de conteúdo agora com conteúdos topo de funil, meio de funil, fundo de funil. Eu posso pegar os conteúdos que ele já tem, criar meio e fundo e direcionar do topo que ele já tem para o meio e para o fundo que eu vou criar. E daí é importante que o meio e o fundo que eu crie encontrem respaldo nos conteúdos topo que ele já tinha publicado. Digamos que ele só tenha meio, então vamos criar conteúdo topo e fundo para que encontre respaldo nesses meio que já existem. Então assim, a gente não vai desperdiçar o investimento que o cliente já fez nos conteúdos que ele já tem. A gente vai aproveitar os conteúdos que ele já tem e vai criar a estratégia a partir disso. Claro que se forem conteúdos que não estão alinhados com a persona e não estão alinhados com o objetivo do negócio dele, daí a gente precisa, claro, reformular os conteúdos até encontrar os gaps de conteúdo que existem no mercado dele. E para o gap de conteúdo é importante sempre salientar que não é só ideias mirabolantes que não estejam sendo trabalhadas. Gap de conteúdo é eu pegar um conteúdo ultrapassado e atualizar ele, é pegar um conteúdo de baixa qualidade e transformar ele num conteúdo de qualidade. Isso tudo é gap de conteúdo que ajuda na obtenção de resultados mais rápido com uma estratégia de conteúdo. E para isso, nada melhor do que a gente ter vários conteúdos para entregar para os nossos clientes, né? Então, o que acontece? Vocês hoje, se a gente for pegar dados da ferramenta, da plataforma, eu tenho bem claro que os principais conteúdos trabalhados são blog post, são e-book e são social post, sendo o blog post o principal. E o blog post nunca vai deixar de ser o principal tipo de conteúdo, tá, pessoal? Porque o blog post, ele é o centralizador da estratégia, é o tipo de conteúdo que permite o ranqueamento. Então, a gente não vai deixar de trabalhar blog post, mas vocês podem começar a trazer novos formatos de conteúdo para os clientes de vocês. Então, assim, vocês podem dar a ideia de fazer guest post. Então, vocês criarem um blog post que ele possa publicar num portal parceiro dele. Então, esse portal parceiro, ele não vai ser um portal concorrente, ele vai ser um portal complementar, onde a persona dele também pode ser a persona do portal parceiro. E eles conseguem fazer estratégias de co-marketing para compartilhar esses leads. Por exemplo, Contentus e HubSpot. A persona da Contentus e a persona da HubSpot são personas muito similares. Porém, as nossas soluções são diferentes. Então, uma pessoa que usa HubSpot pode usar Contentus e uma pessoa que usa Contentus pode usar HubSpot. Então, a gente fazer estratégia de co-marketing, a gente fazer um guest post publicando na HubSpot, a HubSpot publicando na Contentus, a gente consegue ter uma geração de tráfego muito eficaz, porque eu consigo trazer pessoas da HubSpot para o meu site e consigo levar pessoas do meu site para a HubSpot. Daí vocês podem dizer, mas por que eu quero levar pessoas do meu site para a HubSpot? Porque a construção de link externo, de link building externo, também é importante para as análises de SEO, porque você conseguir levar pessoas de um site de referência para outro de referência pontua nas estratégias de busca. Infográfico, a gente
pode e deve trabalhar mais com infográficos para os nossos clientes. O infográfico é um dos materiais que mais atrai tráfego hoje, é um material com grande potencial viral, então utilizar infográfico no topo de funil, distribuindo ele nas redes sociais, é muito eficaz para resultados rápidos com marketing de conteúdo. O webinar, que é o que a gente está fazendo aqui, vocês já conhecem, também é um material que vocês podem ajudar os clientes de vocês a fazer. Podem elaborar roteiros, podem ajudar nas gravações com os profissionais da nossa base. O infográfico, o webinar, é um material que, se você entrega uma informação pertinente, ele vai ter engajamento da audiência. Então, por exemplo, o webinar que a gente está fazendo hoje, se eu tivesse direcionado para várias content managers, por exemplo, externas, se a gente tivesse como objetivo atrair mais content managers para nossa base, e eu tivesse divulgado esse webinar numa landing page, ele seria um webinar que ele teria, eu acredito, ele teria um impacto legal, porque é um assunto que muitos content managers ainda não dominam, é um assunto que no Brasil não é muito falado ainda, é um assunto que está começando a chegar aqui. Então, se você identifica a sua persona e você entrega um conteúdo relevante para essa persona, você consegue ter resultados legais com o webinar. Então, o webinar é legal de ser utilizado. E-book e white paper. Qual que é a diferença básica entre um e-book e um white paper, né? O e-book ele é mais profundo, ele é maior e ele é mais denso. O white paper ele é menor, ele é mais curto, ele é menos denso, ele pode ser lido mais rápido. O white paper você utiliza mais no final do topo do funil e o e-book você usa mais no meio e no fundo do funil. Então vocês conhecem bastante esses materiais, ótimos materiais de conversão. O e-book ainda é o material que mais converte em estratégias de marketing digital no Brasil. Então é importante que esses materiais sejam inseridos nas estratégias de clientes que não possuem ainda. Guia é um material que eu também vejo vocês utilizando pouco, tá? O guia ele pode ser entregue em diversos formatos, pode ser vídeo, pode ser blog post, pode ser série de fotos, pode ser tutorial. O objetivo do guia é mostrar para a audiência como completar um projeto em poucos passos. Então, por exemplo, são 7 passos para você ter o seu mapa de conteúdo feito. Então, assim, o guia é a pessoa que terminar de consumir o conteúdo guia tem que ter no final desse conteúdo a clareza de como realizar um projeto. Caso de sucesso, conteúdo fundo de funil, muito, muito, muito importante. O caso de sucesso ele pode ser entregue também nos diversos formatos, tá? Pode ser blog post, pode ser webinar, pode ser depoimento, pode ser vídeo, pode ser infográfico. Case de sucesso pode assumir diversos formatos, mas ele precisa existir. Então, assim, engajem os clientes de vocês para conversar com os clientes deles, para identificar quais foram os sucessos obtidos e usem as técnicas que vocês têm e que vocês sabem que os redatores da nossa base têm para criar um storytelling compelling, né? Um storytelling que seja envolvente para que as conversões do fundo do funil dos clientes de vocês sejam aceleradas. Vídeos é um material um pouco mais complexo de fazer, né? Um pouco mais difícil, requer um investimento maior, mas a gente está entrando numa era onde o vídeo está se tornando um dos materiais principais de estratégia de conteúdo. A Contentus, no nosso próprio business model, a gente está pensando em como trazer isso de forma mais fácil para dentro da Contentus, porque o vídeo ele é sim o futuro da estratégia de conteúdo, já é a estratégia de conteúdo praticamente. Então, assim, instigar as produções de vídeos é muito importante. E as imagens também tem que estar em todos os conteúdos. 93% da comunicação não é verbal, então imagem tem que estar em tudo que é lugar, precisa estar em tudo que é conteúdo, em todos os tipos de conteúdo. Então, utilizem-se da imagem. Um recap de o porquê que eu trouxe essa parte de formatos de conteúdo para a conversa de mapa de conteúdo é porque vocês precisam, ao construir o mapa de conteúdo dos clientes de vocês, pensar já em qual vai ser o formato de entrega dos conteúdos e saber que existem formatos que são mais bem aceitos no topo, formatos que são mais bem aceitos no meio e formatos que são mais bem aceitos no fundo. Blog post, guest post, infográfico, guia é muito bem aceito no topo. Webinar, white paper, e-book, alguns guias também são bem aceitos no meio do funil. Caso de sucesso, planilha de retorno sobre investimento, trials, demonstrações, depoimentos, tudo isso são formatos de conteúdo que devem ser utilizados no fundo do funil. Tranquilo, pessoal? Era isso que eu tinha de informação para passar para vocês, era isso que eu queria trazer
de efetivo sobre o mapa de conteúdo. Eu queria ouvir de vocês agora quais são as dúvidas, se vocês conseguiram pensar em como vocês vão trazer isso para os clientes de vocês, para as contas de vocês, se é algo que vocês já fazem, se é algo que vocês que vocês faziam de uma forma diferente, se vocês tinham isso já planejado para vocês, mas não traziam para não mostravam para o cliente, porque eu acredito que vocês até têm um planejamento, mas não nem sempre deixam esse planejamento claro para o cliente. Então isso é legal de eu trazer e eu comunicar para vocês, para que vocês comecem a inserir no dia a dia de trabalho, tá? Pessoal, eu fico aberto agora a perguntas, caso vocês queiram me questionar alguma coisa. Obrigada, que foi bem explicativo, assim, principalmente na parte de fazer uma análise, né, dos conteúdos que já foram feitos. Eu, particularmente, tenho sentido essa necessidade. Cada vez mais os meus clientes de 4, 5, 6 meses, eles vêm pedindo montagem de fluxos de conteúdo, exatamente para eles poderem perceber como é que eles vão automatizar esse esforço de produção de conteúdo. Só uma coisa que eu fiquei não é uma dúvida, eu só queria ser isso mesmo. Quando a gente fala em produzir conteúdo 3, 2, 1, teoricamente para clientes novos, né, que nunca tiveram nenhum esforço, provavelmente a gente teria que começar então com o fundo de funil, né? Porque se a gente for fazer hiperlink, a gente não consegue produzir topo já hiperlinkando para o meio, se o meio vai ser a segunda, ainda vai ser produzido. Então, essa estratégia tem que começar lá na ponta, fundo passando para meio, aí o meio linkando para fundo e depois o topo passando para meio. É isso mesmo? Não, eu entendo. Logicamente, a gente pensa na hiperlinkagem dessa forma, você começa primeiro a gente precisa gerar tráfego para quem não está começando esse conteúdo. Então, deve ser, você tem que pensar no mapa que vai ter hiperlink, mas isso vai ser atualizado depois, tá? Primeiro você tem o topo do funil para pensar na geração de tráfego, para começar a ter uma audiência mais larga, para daí você ganhar engajamento, e depois você pode fazer a construção de hiperlink, tá? Mas o ideal é publicar o topo primeiro. Ah, entendi. Tranquilo? E assim, até uma coisa que eu queria comentar com vocês é que como a Lu comentou, eu tô sentindo a necessidade dos clientes de fazer esses fluxos de conteúdo. É uma oportunidade de vocês até angariar valor para o trabalho de vocês. Claro que dentro do escopo de trabalho de Content Manager já tem a construção de mapa de conteúdo, mas dependendo da profundidade, dependendo do que vocês forem inserir no trabalho de vocês, pode ser possibilidade de negócio também, tá? Lucas, antes eu tinha deixado uma perguntinha ali para complementar a anterior. Eu vou fazer um mapa para cada persona dos meus clientes, né? E aí eu vou fazer essa publicação primeiro com uma persona, eu encerro o mapa de uma persona e começo a trabalhar com a segunda e depois com a terceira, ou o ideal é eu intercalar essas publicações das personas? Isso vai depender muito, Abigail, da quantidade de conteúdo que o cliente vai poder produzir, né? E qual é o budget dele. Mas o ideal é que você intercale, tá? Porque assim, pode ser que o cliente tenha como foco uma persona primeiro. Então você trabalha só com a persona. Pode ser que ele queira atingir todas desde sempre. Então vai intercalando. Então é importante que na hora que você sugerir a quantidade de conteúdo, mostrar para ele, olha, você tem duas personas muito diferentes, eu vou ter que criar um mapa de conteúdo para cada uma dessas personas. Então, assim, você precisa no mínimo 8 conteúdos por mês. Você precisa no mínimo 6 conteúdos por mês. Então, assim, falar para ele que conforme ele for diminuindo as quantidades ou aumentando as quantidades de conteúdo, isso vai prejudicar ou vai facilitar a velocidade que ele vai ranquear o conteúdo e vai converter essas oportunidades. Tá, beleza, então. Tranquilo. Show, mas foi muito legal. Que bom. Muito bom. Mais alguma dúvida? Não, eu acho que foi bom. Agora, a gente pode receber esse material, em PDF? Pode sim. Eu vou enviar para Legal. vocês.
Excelente. Se alguém tiver mais alguma dúvida, é só comentar aqui. Se não tiver, pode me mandar e-mail, pode falar do Slack, do Skype. A gente tem um relacionamento bem próximo, né, pessoal? Então, qualquer dúvida é só me avisar. Fiquei feliz com a participação de vocês. E espero mesmo que vocês comecem a trazer isso para o dia a dia de trabalho. Porque eu acho que vai ser uma forma de a gente se ajudar, sabe? Aumentar o engajamento, aumentar a retenção, ver a visualização de longo prazo da estratégia. Eu acho que é uma forma de a gente beneficiar o trabalho da gente como parceiros mesmos. Sim, sim. A gente vai ter um pouquinho mais de trabalho agora para implementar isso com os clientes que a gente já tem há algum tempo, né? Porque a gente vai ter que fazer essa análise toda, mas eu acho que vai ser super válido, assim. E para os clientes que vão chegar, vai ser muito mais fácil, porque a gente vai começar do zero, né? Então, a partir do primeiro contato com esses novos clientes, a gente já pode implementar esse novo formato. Então, bem legal mesmo. Valeu a pena. Eu tenho certeza que vai ajudar muito e que os resultados vão ser muito positivos. Desde que o cliente continue mais tempo com a gente, né, e acreditando nessa estratégia, para isso já vai ser super válido. Com certeza, com certeza. Então tá bom, pessoal, Muito legal, muito obrigado, Lucas, um ótimo parabéns. dia pra vocês, um ótimo final de semana e qualquer coisa me avisem, né? Tô aqui pra ajudar vocês. Tá bom, Beleza. obrigadão, viu? Obrigada. Beijos. Beijo. Obrigada, Lucas. Valeu. Obrigado, Graça. Beijo, Tchau. Tchau.